Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, o teu canal de audiotecnologia e cultura musical aqui no YouTube, e hoje trago-te a fantástica JBL 310. Mas não apenas a JBL 310, e só por isso vale a pena ficar até ao fim. E porquê? Já há no YouTube vários vídeos sobre esta coluna, onde podes ouvi-la, etc. Mas eu resolvi trazer na mesma este vídeo porque não vou apenas falar da JBL 310, vou compará-la com outras colunas da JBL e com outras de outras marcas, e vou-te explicar porque é que, na minha opinião, é esta coluna que vale a pena. Porquê? Porque eu já a utilizei num ponto de vista profissional. E é esse ponto de vista que te quero trazer aqui. A coluna parece nova, está aqui a caixa na qual ela vem, traz também um cabo de alimentação, evidentemente, e a própria coluna. Mas ela já foi usada várias vezes e achei-a de tal modo fantástica nas situações em que foi usada, e é isso que te quero falar neste vídeo. Fica até ao fim. E vamos então, como prometido, a um vídeo da JBL diferente, com aquilo que tu precisas. Eu podia, por exemplo, gravar o som. Não é isso que eu vou analisar aqui neste vídeo, até porque a questão do som, para já, é difícil de gravar e mostrar-te num vídeo como é que é o som de uma coluna, e porque a JBL já é uma referência a esse nível. Ninguém vai deixar de comprar uma JBL por causa do som. Vamos ver então a questão que é importante para ti sobre a JBL. Uma questão que certamente terás é: o que é que devo comprar? A 100 ou a 110? A 300 ou a 310, a 700 ou a 710, etc. Deves comprar a nova versão, a versão 10, porque tem algumas vantagens que para mim são importantes e penso que para ti também serão. Para já, a 10 é mais potente do que a que não é 10, ou seja, a 110 é mais potente que a 100, a 310 é mais potente que a 300, etc. Mas para mim, a grande vantagem é, por exemplo, a possibilidade de utilizares uma app própria da JBL para controlares tudo na coluna. Não é a questão do Bluetooth. Isso já as outras versões têm, para poderes emparelhar e poderes ouvir música, etc. Não é disso que eu estou a falar. É uma app dedicada para poderes equalizar, poderes colocar efeitos especiais, tens um efeito de karaoke, podes modificar o boost, podes modificar a questão aqui dos padrões de cores e podes fazer mais uma série de coisas. Vou depois, no final do vídeo, mostrar-te como funciona a app. Fica então aqui a minha opinião a este nível, até porque a diferença não é muita, vale de facto mais a pena comprares as versões 10 do que as anteriores. Por exemplo, nesta coluna em concreto, que é a 310, tem também outra vantagem, que é a questão do trolley. Ainda por cima, um trolley bom, na questão como sobe, como desce, toda esta afinação, a mola, as rodas, é um trolley com qualidade. E vale a pena porque estamos a falar de uma coluna que pesa 17,5 kg. A versão 300 não tem trolley. E 17,5 kg já é um peso considerável, especialmente se for para alguém mais pequeno. Com um trolley facilmente deslocará a coluna, e sem trolley já tem que suportar esse peso, especialmente nas costas. Vale então a pena também por isso a 310. Outra questão que te vou já abordar é se vale a pena comprar JBL ou uma marca muito mais barata. Tu tens colunas boas de marcas mais baratas. Eu já fiz, por exemplo, um vídeo da NGS que te convido a ver. Tenho, aliás, 2 vídeos de modelos diferentes e são colunas que realmente te oferecem imensa qualidade para o preço da coluna. A JBL é uma coluna que custa o triplo. E a questão é, vale a pena gastares o triplo? E o que eu te digo é muito simples. Se tiveres esse dinheiro para gastar, ficas evidentemente melhor servido com a JBL. Mas também te digo o seguinte: comprar uma coluna que custa menos de 200 euros ou comprares a JBL, as diferenças são grandes ao nível do som, mas a diferença no preço é abismal. Portanto, eu diria que tanto ficas bem servido com uma NGS, como ficas bem servido com uma JBL. Mas se for a um nível mais profissional, e é aí que eu entro com a JBL, aconselho, de facto, a JBL. E vou-te dar a questão da tal situação em concreto. Muito recentemente, aliás, foi no dia que comprei esta coluna, já agora na Musifex, que é a loja que te aconselho, www.musifex.pt, usei esta coluna num casamento. E usámos esta coluna em 2 situações. Primeira situação, tínhamos uma cerimónia em que era preciso 2 microfones. Uma para o conservador, uma para os noivos.
E eu tinha já uma JBL Party 100. A JBL Party 100, por exemplo, só leva um microfone. Eu, mas como é que eu vou fazer? O cliente pediu-me 2 microfones, a eletricidade está distante, então estamos a falar de colunas com bateria, isso já tu sabes, não é? Ou penso que sim, mas são então colunas com bateria e, além de não termos eletricidade de perto, precisávamos de 2 microfones. E logo aí entrou a razão para comprar a 310. Com a Party 100 não era possível e com esta era possível porque tem 2 entradas para microfones. Sendo que numa delas tens um switch em que podes colocar ou o microfone ou podes também ligar um instrumento. O que significa que também num casamento, ou na rua, ou numa festa qualquer, se quiseres tocar guitarra, violão para os brasileiros e cantar, podes ligar aqui perfeitamente quer a guitarra, quer o microfone à coluna. Mas podes então trabalhar com 2 microfones. Isso para mim foi logo a solução para comprar a coluna. E foi de facto um sucesso. O som foi espetacular, toda a gente ouvia bem. E depois pôs outra questão, que era o cocktail. E o cliente perguntou-me, será que essa coluna, porque era mais prático, porque nós temos outra solução, mas essa coluna tem bom som, será que também é possível para o cocktail com o DJ? Olha, vamos experimentar e logo se vê, porque eu mesmo não sabia. Estávamos numa situação no verão, com, portanto, campo aberto, num jardim muito grande e com cerca de 100 convidados. E não é que a JBL se portou muito bem. Claro que convém elevares a coluna, já agora a coluna em baixo tem furação numa medida standard para colocares um tripé. Colocámos a coluna numa posição relativamente alta e toda a gente ouviu perfeitamente. O DJ aí não fez tanto papel de DJ, foi mais colocar umas playlists próprias para o cocktail e toda a gente diz que o som estava espetacular. Porquê? Porque a JBL tem uma coisa que é aquele grave típico que de facto soa bem, por exemplo, num cocktail. Agora, evidentemente, depois se me perguntar, então e depois? Ainda usaram esta JBL na pista? Claro que não. Senão ia ser um fiasco. Teres 100 pessoas a querer dançar com muito som com esta JBL, já não seria com a 310. Aí se calhar já irias precisar da 1000. Mas é então uma coluna que vale mesmo a pena. E evidentemente com uma coluna dessas de 100 e tal euros, como por exemplo a NGS, não ia ter essa possibilidade para já, porque uma das falhas dessa coluna é a questão da qualidade do som com o microfone e não podia ligar 2 microfones e ter a qualidade que tenho, como tenho então com a JBL. Mas ainda assim, e falando então de diferenças entre JBLs e outras colunas, eu não te estou a dizer que deves comprar a JBL. Estou-te a dizer que se queres usar a JBL para um fim profissional e não pôres em causa o trabalho e não teres falhas, ficas melhor servido com a JBL. Se queres uma coluna com bateria, com bom som, para uma festa com amigos e não queres muito dinheiro, ficas bem servido com essa NGS. Vê então o vídeo que está nas produções balsâmicas. E agora, para terminar estes testes comparativos, estás certamente a questionar-te, então, e qual é que vale então a pena comprar? A 110, a 310, a 710 ou então ainda modelos superiores? Pois deixa-me dizer-te que para mim, para a minha utilização, estou muito contente com a 310 e acho que é, de facto, a coluna espetacular da JBL. E porquê? Bem, a 110, como já percebeste, tem algumas limitações. É uma coluna mais pequena, com menos potência. É uma coluna que será excelente se tiveres aí uma festa na garagem, uma festa no jardim, uma festa de aniversário com poucas pessoas. Vai servir certamente para ouvirem som com qualidade. Se já quiseres um passo à frente, mais potência, um som mais robusto, mais pessoas, ficas bem com a 310. E assim deve estar a pensar, então, mas com a 710 ainda fico melhor. Porquê? É muito mais potente e tem tudo muito mais do que as outras. É verdade. Mas há outra limitação que para mim é muito importante. A 710 já pesa 28 kg. E para mim, 28 kg já não é uma coluna propriamente portátil. E o objetivo destas colunas é serem portáteis. Claro que continua a ter a vantagem de, mas se eu quiser muita potência, não me importa o peso e não tenho lá eletricidade. Aí tudo bem, deves comprar a 700 ou a 1000 ou o que for. Mas o meu conselho volta a ser então que a 310 é de facto a coluna mais equilibrada de todas, em termos de compromisso. Tens potência, tens 2 micros, tens muitas possibilidades e é uma coluna ainda assim leve.
porque pesa 17,5, qualquer pessoa consegue levar a coluna, ainda por cima tem a ajuda do trolley. A outra coluna já pesa então 28 kg. Eu acho que já é, de facto, muito peso para uma coluna que se quer andar a deslocar de um modo prático, de um lado para o outro, mesmo com trolley. O meu conselho vai então para a 310, se não precisas assim de tanta potência. Até porque se precisares de muita potência e houver eletricidade, não te vou aconselhar a 710, vou-te aconselhar outro tipo de colunas. Vê no canal, tenho reviews sobre várias colunas e lá tenho reviews sobre muita coisa. Já agora queria te pedir o seguinte: se percebes que este vídeo é um vídeo que marca pela diferença, que estás perante um canal que vale a pena, o que te peço é que, em troca, ajudes também o canal, porque o mesmo te está, então, a ser útil e porque estás a gostar. E se assim for, o que é que eu te peço? Subscreve o canal clicando aí no botãozinho vermelho, se ainda não subscreveste, deixa o teu comentário, se conheces outros modelos de colunas, se usas esta, se usas a 700, e dá também o teu feedback. O YouTube é uma comunidade e é importante que as outras pessoas leiam também o teu comentário e ouçam também o teu feedback. E, se gostares do vídeo, deixa o teu like e partilha nas redes sociais. Vamos agora às características da coluna. E depois vamos então ver a questão da app para terminar. Quanto às especificações técnicas da JBL Party Box 310, temos então, como já foi dito, uma coluna que pesa 17,5 kg, potência 240 watts RMS, tem 2 woofers de 6 polegadas e meia e 2 tweeters de 2 polegadas e meia. Quanto à resposta à frequência, vai dos 45 Hz a 20 kHz, ou seja, 20 mHz. Relativamente à bateria, tem de facto uma autonomia espetacular. 18 horas. 18 horas de música com bom som com esta JBL. Mas atenção, 18 horas com volume a 50%, sem as luzes ligadas e sem o boost também ligado. Ainda assim, não deixa de ser um valor fantástico. O tempo de carga para carregares a bateria a 100% é de 3 horas e meia através de um cabo que ligas então à corrente. Podes também, como já vamos ver a seguir, tens uma entrada para 12 volts e podes carregá-la, por exemplo, com o isqueiro do carro. Se estiveres, por exemplo, a acampar, pode ser uma boa solução. A coluna tem também, evidentemente, Bluetooth para poderes emparelhar com o teu telemóvel e podes também, como já vamos ver a seguir na parte traseira, emparelhar duas colunas e teres assim o som estéreo. E vamos agora conhecer o que falta da nossa JBL 310. Podes ver então, como já tinha dito, que na parte de baixo tens então uma furação para poderes colocar a coluna, se assim o entenderes, num tripé de coluna e vem então com uma tampa para poderes tapar esse mesmo orifício. Estamos agora a ver o painel traseiro e o que poderás de imediato observar é que tens aqui duas borrachas. É uma coluna que está bem protegida. E porquê? Porque é uma coluna que é concebida num material para poder apanhar água. O que significa que podes, por exemplo, estar à beira da piscina perfeitamente, sem qualquer problema, a ouvir música com a tua JBL, porque ela está bem protegida, quer a parte do altifalante, quer esta parte através destas borrachas. Temos então um input para um microfone e um segundo input que pode ser para um microfone ou através deste comutador alterares para instrumento. Cada um deles com o seu knob para o volume e uma mais-valia e que não encontras em colunas mais baratas, a possibilidade de também poderes dar mais entrada de som através do gain. Tens então um gain para o 1 e um gain para o 2, além dos referidos volumes. Aqui ao lado tens uma entrada para pen. Poderás então colocar uma pen com músicas e tocar essas músicas. Mas atenção que não tens um grande controle dessas mesmas músicas porque não tens um visor para saber aquilo que estás a ouvir e aquilo que vem a seguir. Daí que o que te aconselho de facto é usares esta coluna com o teu telemóvel emparelhando através do Bluetooth. Depois temos aqui um auxiliar IN em ficha jack 3,5, P2 para os brasileiros, para se quiseres, por exemplo, ligar um tablet, um computador, o que seja, com uma ficha desse tipo de entrada. Aqui tens um botão para poder então emparelhar duas colunas e fazer o estéreo. Aqui temos então a possibilidade de ligar o tal isqueiro de 12 volts para carregares a coluna. Aqui é o switch que já te referi para esta entrada.
Aqui tens ainda mais um input, mas atenção, jack 3,5, P2 para os brasileiros, e tens também, o que é interessante, um output, que também é raro neste tipo de colunas. Ou seja, tu podes entrar aqui com o som do teu telemóvel, por exemplo, se quiseres, e ligar o output a uma coluna que, por exemplo, não tenha Bluetooth. E assim tens uma outra coluna completamente diferente a tocar com o sinal que está a entrar nesta mesma coluna. Em baixo temos então a entrada para carregar com o cabo de alimentação. Quanto ao painel superior da coluna, temos então o botão de power, aqui o nível da bateria, aqui para clicares quando quiseres então emparelhar via Bluetooth com o teu telemóvel ou com o teu tablet, aqui para modificar os padrões das cores, podes então desligar e tens depois 5 outros padrões luminosos. Aqui temos a possibilidade de regular o grave e o agudo da coluna, aqui no bass e aqui no treble. Temos aqui este echo, que na realidade acaba por ser um reverb para quando utilizas o microfone, o que é também uma mais-valia, poderes dar ali um pouco de reverb se estiveres, por exemplo, a fazer uma pequena atuação. Reverb esse que vai funcionar para o microfone ou os microfones e não para a entrada de instrumento. Aqui são uns efeitos sonoros, sendo que na app tens mais uma série de efeitos adicionais. Aqui é um botão para escolheres se queres então Bluetooth, se queres USB ou se queres o auxiliar. Aqui temos o mais e o menos para o volume, temos o play e temos um bass boost que podemos desligar ou podemos ativá-lo, sendo que há duas possibilidades de reforço desse mesmo grave. Vamos agora conhecer e para terminar melhor a aplicação. Vou então terminar este vídeo com a questão da app para controlares a tua JBL Party Box. E acredita que vale mesmo a pena veres este vídeo até ao fim por duas razões. A primeira é porque não encontras um vídeo no YouTube que te explique tudo sobre a app como eu te vou explicar. E o segundo motivo é porque esta app vale mesmo a pena. Muitas vezes a app é mais do mesmo, em que praticamente faz aquilo que podes fazer no dispositivo. Aqui não. É mesmo um extra muito vantajoso porque vais poder fazer muita coisa que não podes fazer na tua coluna física. Coluna que, aliás, trouxe para aqui para também poderes ver minimamente aquilo que eu estou a fazer. Então vamos lá. A primeira coisa a fazer é instalar a app que já vês aqui no meu ecrã, que é a JBL Party Box. Para isso vais à Play Store e fazes o download gratuitamente. Quando clicas para entrar, vai reconhecer o dispositivo que tem que estar ligado via Bluetooth. Está então à procura do produto, já encontrou, no meu caso é a JBL Party Box 310. Aqui em cima, no menu, podes, por exemplo, escolher o idioma, vou deixar em português. Vamos voltar à coluna. A seguir, aqui por baixo da coluna, podes ver que tens a indicação do nível de bateria em percentagem, o que é espetacular, porque tu na coluna tens um indicador, mas consegues ver mais ou menos como é que está o estado da carga de bateria. Aqui não, sabes exatamente quanto é que tens. Neste caso, 94% de bateria. Isto pode ser muito útil, não quando estás nos 90 ou nos 80, mas quando estás com pouca bateria, tens a noção exata de quanto é que te estás a aproximar do fim dessa mesma carga de bateria. Depois, a seguir, tens aqui em show de luzes. Primeiro, aqui à direita, estilo livre. Ao clicares, tens aqui padrões que podes selecionar. Eu gosto, por exemplo, deste que fica aqui assim a branco. Por exemplo, tens então aqui uma série de padrões e ele faz-te, como podes ver na imagem, estou a clicar e naquele que clico é aquilo que vai fazer ali. Ok? Tanto na cor como no próprio desenho. Isto então no estilo livre. Depois tens aqui outras possibilidades e são então o rock, o neon, o club, o flow e o ripple. Estamos a falar daquilo que faz em termos de, não de cor, mas do ecrã, porque as cores podes depois definir. Estamos então a falar da questão de como circula, digamos assim, a cor. Depois, controlo das luzes. Quem quer a coluna mais soft apenas a tocar música, pode então aqui desligar e como vês não há luzes na coluna.
voltas a clicar e voltas a ligar. E aqui tens aquele símbolo que corresponde ao flash das máquinas fotográficas e dos telemóveis, que se eu clicar, o que vai fazer é, vai-te ligar os vários strobes que há na coluna, como podes então observar. Depois, selecionar cores. Tu podes aqui, através deste RGB, configurares exatamente a cor que queres, ok? E quando selecionas essa cor, ela fica aqui selecionada, como podes ver. Podes então ajustar a cor e selecionar então a cor que quiseres. Depois, outra grande vantagem para quem procura melhorar a questão do som. Não aqui só a questão das cores, mas a questão do som. Tinha-te falado, e tínhamos visto isso, que na coluna física tens então a possibilidade de regular os graves e os agudos. Mas repara que aqui tens a possibilidade de regular os graves, mas também os médios e também os agudos. Tens então a possibilidade de regular mais a opção dos médios que não tens na coluna. E só por isso, olha, para mim já valia a questão da app, porque de facto a equalização é muito importante. Depois temos a questão do Bass Boost. Ele está desligado, agora liguei e no ligado temos então duas opções, o profundo e o energético. Depois aqui a questão que tinhas também na coluna de selecionar o teu input, que é o emparelhar via Bluetooth, o escolheres o USB se então colocares uma pen, por exemplo, ou então o auxiliar, se através do cabo próprio quiseres ligar então outro dispositivo. E depois tens aqui então o play, o andares numa faixa para trás ou para a frente, e tens aqui também a questão do volume. Depois aqui em baixo tens o DJ Sound, que corresponde àqueles 3 botões em que clicando faz-te um efeito sonoro. Temos então 3 botões e aqui podes ver que temos 9 efeitos. A buzina, palmas, scratch, scratch 2, scratch 3, latido, like, dislike e um ready. Vou sair daqui, mas vamos voltar a falar dos botões. Depois tens aqui um efeito karaoke, que é, para se quiseres então cantar, tens aqui a possibilidade de equalizar o teu microfone, coisa que na coluna não tens. Podes então equalizar o grave e o agudo do teu microfone e colocar-lhe então o tal reverb. Voltando aqui às configurações dos botões, os tais 3 botões de efeitos. Isto é também muito interessante. Eu não uso isto, mas para quem usa, se clicar aqui nas configurações dos botões, ok? Repara que diz aqui buzina, palmas e scratch 1. Significa que se eu clicar na coluna física, nesses 3 botões, são estes os sons que tenho. Repara, está ali. Mas se eu quiser, posso alterar na coluna o que esses botões fazem, o que é fantástico. E como é que faço isso? Repara, imagina que eu não quero aqui a buzina e quero o scratch 2, por exemplo. Clico no scratch 2, arrasto, e repara que já está lá o Scratch 2. E se eu agora for aqui ao botão, já faz o Scratch 2. Porque o que está aqui à direita é o Scratch 1. É fantástico como é que eu aqui na app modifico logo o que tenho ali nos botões. É de facto uma app que vale bem a pena, como podes então ver. Depois tens aqui a questão do suporte, que nada de especial, nada de importante a falar, mas depois, para terminar, tens aqui a questão de poder emparelhar 2 colunas, se quiseres, para fazer o estéreo. Bem, já viste que a app é de facto uma app que vale a pena instalar. E para terminar, o que te peço mais uma vez é, se consideras que este vídeo te foi útil, ajuda então as produções balsâmicas. Partilha este vídeo a todas as pessoas que possam ter interesse. Se ainda não subscreveste, subscreve e deixa o teu comentário a dizer o que é que achaste do vídeo e já agora o que é que achaste da JBL e o que é que achaste da app. Fica bem e vemo-nos já no próximo vídeo.